Bom, meninas, o presidente eleito Jair Bolsonaro já chegou a Brasília para a cerimônia de diplomação no Tribunal Superior Eleitoral. Ele desembarcou em Brasília nesta manhã, na base aérea, e viajou acompanhado da mulher Michele Bolsonaro, da filha Laura Bolsonaro e do futuro ministro da Economia, Paulo Guedes. A cerimônia está marcada para as 4 da tarde e a gente tem uma reportagem aqui justamente dizendo o seguinte, né? Ontem ele minimizou as brigas internas do PSL e os repasses feitos por servidores de gabinete para a conta de um ex-motorista do filho dele. Essa história vai longe ainda. Vamos dar uma olhadinha na reportagem. No fim da manhã de domingo, Jair Bolsonaro saiu de casa para ir ao banco. Na volta, aproveitou o dia ensolarado de temperatura amena no Rio de Janeiro e parou num quiosque da praia para tomar água de coco. Cercado por fãs, tirou fotos e depois conversou rapidamente com jornalistas. Sobre as brigas internas no PSL, o presidente eleito disse que há apenas 3 ou 4 deputados se digladiando e lembrou que o partido elegeu 48 parlamentares novos, que não conhecem Brasília. Na véspera, ele havia atribuído o clima tenso na legenda a uma disputa por espaço. Questionado sobre os depósitos e transferências realizados por 8 servidores do gabinete de Flávio Bolsonaro na conta de Fabrício de Queiroz, ex-motorista e assessor do filho, o presidente eleito minimizou o caso, dizendo que foram valores baixos. As informações aparecem num relatório do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que apontou movimentação atípica de R$1.200.000 numa conta de Queiroz, de janeiro de 2016 a janeiro de 2017. Das 3 pessoas que repassaram a mais de 4 mil ao longo de um ano, 2 filhas e uma esposa. Os outros 5, um repassou 800, outro não repassou. Ele botou na conta dele. R$800 é repasse ao longo de um ano. No entanto, o COAF registrou repasses superiores aos citados por Bolsonaro. Segundo consta no relatório, as quantias depositadas ou transferidas por assessores de Flávio sem relação de parentesco com Queiroz vão de R$800 a R$11.200. Bom, não tem jeito. Realmente o governo não, os implicados aí, o filho do Bolsonaro, o assessor dele, o COAF, a história tem que ser esclarecida. Não dá para achar que o negócio vai ficar por baixo do tapete. Não adianta. Eu tô vendo gente falando, já se arrependeram de ter votado no Bolsonaro. Não, gente, eu tenho impressão, pelo menos, que é o seguinte, errou, tem que ser punido. Fez besteira, tem que pagar. Ninguém vai sair falando fulano, guerreiro do povo brasileiro, não. Agora, tem que investigar e tem que realmente... Eu acho que o assessor, principalmente, ele deve uma explicação cristalina, clara. Se ele fez uma movimentação incompatível com o que ele ganha, alguma coisa, de onde veio esse dinheiro, por que movimentou na conta dele, etc. Mas foi empréstimo, então tem que explicar esse empréstimo direitinho também. Quando foi, de onde saiu, por que emprestou, ao que consta aqui, ele ganha bem, né, há muito tempo, tinha 2 salários, tanto como subtenente da Polícia Militar como assessor. Mas insuficientes, um era 12, outro era 8 Com certeza. Não tem como, o que eu estou falando que ele ganha bem é para não precisar do empréstimo. Tá. Não é para justificar a grana, não. A movimentação é realmente incompatível. Isso é a primeira coisa que é ponto pacífico. O pessoal também estava sentindo a falta do futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, se manifestar. E hoje o site O Antagonista conversou com o Sérgio Moro. E ele falou ao pessoal do Antagonista o seguinte, que o caso do ex-motorista de Flávio Bolsonaro deve ser esclarecido ou apurado. Em relação aos cheques depositados na conta da futura primeira-dama, Moro afirmou que Jair Bolsonaro já esclareceu a parte que lhe cabe. Sobre o relatório do COAF, sobre movimentação financeira atípica do senhor Queiroz, o senhor presidente eleito já esclareceu a parte que lhe cabe no episódio. O restante dos fatos, segue o Moro aqui para o Antagonista, deve ser esclarecido pelas demais pessoas envolvidas, especialmente o ex-assessor, ou pela apuração. Então, é o que a gente acha também. Eu não sei se eu estou ficando louca, mas assim, o Bolsonaro, na fala dele, falou que o cara pagou em 10 cheques de 4 mil, não foi isso? Sim. Só que um dos cheques que a primeira-dama recebeu, que a futura primeira-dama, o valor é de 24 mil.
Então, já estaria furada essa explicação logo dos 10. Se foram 10 cheques de 4 mil, onde apareceu esse de 24 mil? Então, isso já está Mas será furado. que foi um cheque de 24 mil? Então, por isso que eu estou colocando. Pode ser que seja um total de 24 mil. Então, não sei, porque pelo que eu li, eu entendi que é um cheque de 24 mil. Aí o Bolsonaro vem e falou 10 cheques de 4 mil. Bom, enfim, mas eu não quero condenar. O que a gente precisa, Zezé, é de esclarecimento. Mas tem que esclarecer. E eu dou graças a Deus pelo COAF, porque o que tem, Zezé? O COAF, a partir de 10 mil reais, ele pede para que essas movimentações, principalmente envolvendo políticos, por causa da boa fama dos políticos brasileiros, que seja notificado o COAF. E agora, esse mês, eles ainda deram, Zezé, mudaram uma decisão lá, uma regra, que agora os generais também foram incluídos. E eu imagino que seja porque você tem muita gente do Exército agora no governo. Viraram então, político. Tudo que é político, filho de político, vereador. E essa movimentação acima de 10 mil em dinheiro, ela inclui desde vereador até os filhos, marido, mulher, de todo mundo que tem mandato e agora também o pessoal do Exército. Justamente para poder impedir que haja lavagem de dinheiro. O que acontece? Para a gente poder explicar. O 1.2 milhões, a pessoa pode receber 1.2 milhões? Ela pode receber, desde que ela consiga comprovar a origem do dinheiro. Então, por exemplo, Zezé, de repente você recebe lá na tua conta 40 mil todo mês, que é uma herança da tua mãe. Então, se tem a origem, não tem problema. Você vai lá para o COAF e fala, minha mãe recebeu uma herança e está me depositando 40 mil, está no imposto de renda dela. Agora, o grande problema é a pessoa não conseguir comprovar a origem. E se esse dinheiro foi de origem ilícita? Aí é crime e tem que ser investigado. Agora, que tem que investigar? Tem que explicar melhor essa história. E principalmente, e por que eu acho que está sendo tão complicado para o Bolsonaro? Porque o Bolsonaro, ele mesmo tem usado assim, se ficar condenado, eu uso a minha caneta BIC. Durante toda a eleição dele, ele combateu a corrupção e falou sobre honestidade, e agora cabe a ele mostrar que ele é inocente, que o filho dele é inocente. Agora, Zezé, o Renan, que não é bobo nem nada, já mandou recado pro Flávio Bolsonaro. Não sei se você chegou a ver. Sim. Por quê? Porque o Flávio Bolsonaro está trabalhando contra a eleição do Renan para a presidência do Senado. E agora eles já mandaram, eles estão entendendo o seguinte, o grupo do Renan. Como ele foi deputado, ele vai assumir, ele pode enfrentar uma comissão de ética. Vai perder o mandato? Obviamente que não. Mas eles querem usar isso para poder pressionar. Ou seja, é muito triste, novamente, a gente está, assim, às voltas de novas denúncias de corrupção, mas que tem que explicar, gente. Vai ter que explicar. Não tem jeito. Olha, assim... Resumidamente, eu falei isso no Gente, o que eu acho é que o Flávio Bolsonaro, ele simplesmente fez o que a maioria dos políticos faz, que é aquela história de falar para o assessor, eu te pago 10 mil, você devolve 3. É isso que está mostrando essa história dos depósitos na conta desse motorista. Vamos ver, vamos aguardar. É o que está aparecendo. Porque isso cheira a isso. Tá? Porque além das movimentações que nós temos notícias aí de saques em dinheiro, não sei o quê, nós temos depósitos e esses depósitos são de outros assessores. Então, para mim, isso é o velho... eu te contrato, mas assim, eu finjo que te pago 10 e os 5 voltam para mim, você ganha 5. Topo. Isso daí é mais antigo do que andar para trás, para frente. E isso é crime. É crime. Se for isso mesmo, se não explicar fraude. Direitinho, o que tá com a cara que é isso aí mesmo, Zezé. Aquele velho truque, né? Do trem da alegria de ter direito lá, não sei quantos assessores, você nomeia e fica com a maior parte da grana. Se for maldita verba de gabinete. Se for isso, é triste.